No altar, onde ele deveria estar dizendo sim para o casamento arranjado pela família, ele havia confessado publicamente sua homossexualidade, deixando a noiva em choque e os convidados em um silêncio ensurdecedor. Em vez de alívio, o que veio foi uma avalanche de rejeição. Seu pai, um homem rígido e devoto católico, o deserdou na hora, gritando que ele era uma vergonha para a linhagem familiar. João tropeçou nas escadas da igreja, o coração batendo como um tambor descontrolado. Ele não esperava que a verdade doesse tanto, mas ali estava, exposta como uma ferida aberta. Ele havia conhecido Miguel há 2 anos, em uma galeria de arte no Bairro Alto, onde o pintor expunha obras cheias de cores vibrantes que contrastavam com a vida cinzenta de João. Miguel, com seus 28 anos, era livre, assumido, vivendo sem máscaras em uma sociedade que ainda sussurrava julgamentos. João, aos 25, era o oposto, filho único de uma família conservadora de Alfama, pressionado a seguir o caminho tradicional, estudar direito, casar com uma boa moça católica e perpetuar o nome da família. Mas o amor não segue roteiros. Naquela noite na galeria, um simples olhar trocado entre eles havia acendido uma faísca. Miguel se aproximou, comentando sobre uma pintura que retratava 2 homens entrelaçados em um abraço sutil. "Isso te incomoda?", perguntou ele, com um sorriso provocador. João negou, mas por dentro, algo se remexia. Eles conversaram até o amanhecer, caminhando pelas ruas empedradas de Lisboa, compartilhando histórias de vidas tão diferentes. Miguel falava abertamente de suas experiências passadas, de como havia saído do armário aos 18 e enfrentado o preconceito, mas encontrado liberdade. João ouvia, fascinado e aterrorizado, pois sua própria atração por homens era um segredo enterrado sob camadas de negação. Dias viraram semanas, e os encontros casuais se tornaram clandestinos. João mentia para a família sobre reuniões de estudo enquanto se encontrava com Miguel em cafés escondidos ou no apartamento dele em Chiado. Cada toque, cada beijo era uma rebelião contra o mundo que o moldara. Mas a culpa o consumia. E se minha mãe descobrir? Ela tem o coração fraco, pensava ele, lembrando das missas dominicais onde ela rezava pela salvação da família. O pai, um comerciante bem-sucedido, via na homossexualidade um pecado imperdoável, algo que a sociedade portuguesa, apesar de progressos legais como o casamento gay desde 2010, ainda estigmatizava em círculos tradicionais. Miguel tentava convencê-lo: "Você não pode viver uma mentira para sempre, João. Isso vai te destruir." Mas João hesitava, preso entre o amor e o dever. Ele via nos olhos de Miguel uma promessa de felicidade autêntica, mas o medo de perder tudo, família, amigos, carreira, o paralisava. Uma noite, após uma discussão acalorada, João prometeu que contaria a verdade. "Vou falar com eles amanhã", disse ele, abraçando Miguel com força. Mas no dia seguinte, ele recuou, inventando desculpas. Miguel, paciente no início, começou a se frustrar. "Estou cansado de ser seu segredo", confessou ele, os olhos marejados. A pressão aumentava. A família de João arranjou um noivado com Ana, filha de um amigo de negócios, uma jovem devota e gentil que nada sabia sobre os tormentos dele. "É o que Deus quer para você", disse o pai, batendo na mesa durante o jantar. João aceitou, pensando que poderia enterrar seus sentimentos. Mas cada encontro com Miguel era uma lembrança dolorosa do que ele realmente desejava. Em uma viagem a Sintra, sob as ruínas do castelo, eles fizeram amor pela primeira vez, não de forma explícita, mas em um abraço que selava seu vínculo. "Eu te amo", sussurrou Miguel. João chorou, sabendo que aquilo era real, mas impossível. De volta a Lisboa, a noiva começou a planejar o casamento. João se sentia sufocado, como se estivesse em uma prisão de veludo. Ele via nos jornais casos de jovens gays rejeitados pelas famílias, alguns até cometendo suicídio por causa do preconceito. "Será que sou forte o suficiente?", questionava-se. Miguel, por sua vez, enfrentava sua própria luta. Amigos o alertavam que João nunca assumiria, que ele estava se machucando em vão. Mas o amor o cegava. Uma briga explodiu quando João cancelou um fim de semana juntos para ir a uma missa familiar. "Você escolhe eles ou eu?", gritou Miguel. João saiu batendo a porta, mas por dentro, o conflito o dilacerava. No dia do casamento, tudo desmoronou. Parado no altar, olhando para Ana com seu vestido branco, João viu o rosto de Miguel em sua mente. "Eu não posso", murmurou ele, e então, em voz alta, "Eu sou gay. Eu amo outro homem." O caos se instalou. A noiva fugiu chorando, os convidados murmuravam escandalizados. O pai o agarrou pelo braço: "Você não é mais meu filho." João correu para fora, o mundo girando. Ele pegou o telefone e ligou para Miguel, mas a linha caiu. O que viria a seguir? Ele não sabia, mas a liberdade tinha um preço amargo. João vagava pelas ruas de Alfama, o sol poente tingindo as fachadas azuladas de laranja.
Seu telefone vibrava incessantemente com mensagens da família. Volte e peça perdão, dizia a mãe, entre soluços. O pai enviava ameaças. Não pise mais nessa casa. Ele ignorou tudo e foi direto para o apartamento de Miguel, precisando de um refúgio. Ao bater na porta, Miguel abriu, o rosto uma mistura de alívio e raiva. Você realmente fez isso? Perguntou, puxando-o para dentro. João assentiu, caindo em seus braços. Mas agora? O que vamos fazer? Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer. Miguel, com sua experiência, aconselhou paciência. As famílias demoram a aceitar, mas algumas mudam. João duvidava. Ele havia perdido tudo, o emprego prometido no escritório de advocacia do pai, o apoio financeiro, até mesmo amigos que se afastaram com desculpas vagas. A sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda carregava resquícios de machismo e catolicismo conservador. Em bairros como Alfama, ser gay era aceitável em teoria, mas na prática, olhares tortos e fofocas seguiam. Dias se passaram, e João se mudou temporariamente para o apartamento de Miguel. Era um espaço pequeno, cheio de telas e pincéis, um contraste com a casa burguesa que ele deixara. Pela primeira vez, ele se sentia livre, mas a culpa o assombrava. Eu traí Ana, confessava ele, lembrando do rosto dela no altar. Miguel o confortava, você salvou os dois de uma vida infeliz. Mas internamente, Miguel lutava com seus próprios demónios. Ele havia sido traído no passado por um ex que escolhera a normalidade, e temia que João recuasse. A tensão cresceu quando a mãe de João apareceu no apartamento. Ela chorava, implorando, volte para casa, filho. Seu pai está furioso, mas eu rezo por você. João hesitou, o amor filial o puxando. Mãe, eu amo Miguel. Não posso fingir mais. Ela olhou para Miguel com desprezo, ele te corrompeu. A discussão escalou, e ela saiu jurando que rezaria pela cura dele. Aquilo machucou João profundamente, reforçando o estigma social que via na TV e nas redes, debates sobre direitos LGBT versus tradições familiares. Miguel, para ajudar, o levou a um grupo de apoio para jovens gays em Lisboa. Lá, João ouviu histórias semelhantes, pais que expulsavam filhos, amigos que viravam as costas. Um rapaz contou como perdeu o emprego por causa de preconceito no trabalho. Mas vale a pena ser verdadeiro, disse ele. João saiu inspirado, mas a realidade bateu forte quando tentou arrumar emprego. Em entrevistas, sentia olhares julgadores ao mencionar sua orientação. Eles sabem, pensava, paranoico. Enquanto isso, Miguel enfrentava a pressão de seu círculo. Seus amigos artistas, liberais, questionavam, ele vale o risco. Ele te escondeu por anos. Miguel defendia, ele mudou por mim. Mas uma dúvida se instalava. Uma noite, após uma exposição onde exibiu uma pintura inspirada em João, dois homens de mãos dadas sob a ponte 25 de Abril, um ex-namorado reapareceu, flertando abertamente. Miguel resistiu, mas João, ao ver a cena, explodiu de ciúmes. Você vai me trocar por alguém fácil. A briga revelou inseguranças. João temia abandono, Miguel temia ser segundo plano. A crise culminou quando o pai de João o procurou. Em um café no Rossio, ele ofereceu uma proposta: volte, case com Ana, e esqueça essa fase. Eu pago terapia. João recusou, mas as palavras ecoaram: você está destruindo nossa família por um capricho. Aquilo o fez questionar: era amor ou egoísmo? Ele voltou para casa confuso, e discutiu com Miguel. Talvez eu deva tentar consertar as coisas. Miguel, magoado, retrucou: se você for, não volte. João saiu, caminhando pela noite lisboeta, o Tejo refletindo suas lágrimas. Ele parou em uma praça, lembrando dos momentos felizes com Miguel, piqueniques em Belém, beijos roubados no elevador da bica. Mas o peso da sociedade o esmagava. No dia seguinte, ele decidiu enfrentar o pai novamente. Eu não vou mudar quem sou, declarou. O pai o deserdou formalmente, cortando laços. João sentiu um vazio, mas também uma estranha paz. Voltou para Miguel, pedindo perdão. Eu escolho você. Eles se reconciliaram, mas o dano estava feito. Miguel, agora mais cauteloso, começou a se distanciar emocionalmente, temendo outra traição. A relação, outrora apaixonada, agora carregava cicatrizes. João arrumou um emprego precário em uma livraria, lutando para reconstruir a vida. Mas sussurros de vizinhos e olhares na rua lembravam que a aceitação era uma ilusão frágil. Meses passaram, e a vida de João e Miguel se estabilizou em uma rotina precária. Eles moravam juntos no Chiado, dividindo contas e sonhos. João trabalhava na livraria, vendendo livros sobre direitos humanos que o inspiravam.
Miguel vendia pinturas, algumas retratando sua jornada amorosa. Mas rachaduras apareciam. João recebia cartas anônimas com insultos homofóbicos, provavelmente de ex-amigos da família. Volte para o inferno, diziam. Ele as escondia de Miguel, mas o stress o consumia, levando a noites insones. Uma oportunidade surgiu, Miguel foi convidado para uma exposição em Porto. Venha comigo, vamos recomeçar lá, sugeriu. João hesitou, preso a Lisboa e à esperança de reconciliação familiar. Sua mãe ligava esporadicamente, chorando, seu pai está doente por sua causa. A culpa o roía. Ele visitou a mãe secretamente, em uma casa agora silenciosa. Ele tem câncer, revelou ela. João congelou. Por que não me contaram? Você nos abandonou, rebateu ela. Aquilo era uma manipulação. Ele duvidava, mas o dever filial o puxava. De volta ao apartamento, ele contou a Miguel. Preciso ajudar. Miguel explodiu, eles te rejeitaram. Isso é uma armadilha. A discussão revelou Mautan, Miguel via na família de João um veneno, enquanto João via laços inquebráveis. Você ainda os prioriza, acusou Miguel. João negou, mas por dentro, questionava suas escolhas. Era certo abandonar a família por amor? A sociedade portuguesa debatia isso em fóruns, tradição versus individualismo. A tensão escalou quando João começou a visitar o pai no hospital. O homem, enfraquecido, o olhava com desprezo, você causou isso. João suportava, ajudando com remédios e conversas. Ana reapareceu, agora noiva de outro, mas com raiva, você me humilhou. Ele pediu perdão, explicando sua luta interna. Eu não queria machucar ninguém. Ela perdoou relutantemente, mas alertou, sua família nunca aceitará. Miguel, sentindo-se traído, começou a sair mais com amigos. Uma noite, ele chegou tarde, cheirando a álcool. Onde você estava? Perguntou João. Com alguém que me valoriza, rebateu Miguel, arrependendo-se logo. Era uma mentira para ferir, mas o dano foi feito. João saiu furioso, vagando pelo bairro alto, onde casais heterossexuais se beijavam livremente. Por que não podemos ser assim? Pensou. Ele ligou para um amigo do grupo de apoio, desabafando. O amor dói demais. A reconciliação veio, mas frágil. Miguel admitiu o ciúme, tenho medo de te perder para eles. João prometeu equilíbrio. Mas o pai piorou, e em uma visita, ele confessou, eu te amo, filho, mas não aceito isso. João chorou, vendo o conflito moral, amar incondicionalmente ou impor condições. Ele decidiu ficar com Miguel, mas o pai morreu dias depois, sem reconciliação. No funeral, a família o ignorou, sussurrando, pecador. João quebrou, culpando-se. Minha verdade o matou. Miguel o apoiou no luto, mas sua própria paciência se esgotava. Ele recebeu uma oferta de residência artística em Berlim. Vou sozinho se você não vier. João enfrentou uma escolha, seguir o amor ou ficar preso ao passado. Ele optou por ir, mas no aeroporto, uma ligação da mãe mudou tudo, volte, precisamos de você. Ele hesitou, o avião partindo sem ele. Miguel, ao saber, sentiu-se traído novamente. Você sempre escolhe eles. A relação rachou irreparavelmente. João voltou para Lisboa, sozinho, questionando se sua honestidade valera o preço. A sociedade o via como vítima ou vilão. Ele não sabia. João se instalou em um pequeno quarto alugado em Moraria, longe do luxo anterior. Sem Miguel, a solidão o consumia. Ele trabalhava na livraria, lendo sobre psicologia e identidade para entender seus tormentos. Amigos do grupo de apoio o convidavam para eventos, mas ele recusava, preso em um ciclo de autopiedade. Eu perdi tudo por nada, pensava, lembrando dos beijos de Miguel sob as luzes do mirador da Senhora do Monte. A mãe o procurou, oferecendo reconciliação parcial, venha morar conosco, mas sem aquilo. João recusou, isso sou eu, mãe. Ela chorou, revelando que o pai havia deixado uma carta, perdoe-me por não entender. Aquilo o abalou, era remorso ou manipulação póstuma. Ele debateu internamente, perdoar a família ou cortar laços. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo e tradição, espelhava seu dilema. Em debates na TV, conservadores argumentavam pela família nuclear, enquanto ativistas defendiam a autenticidade. Miguel, em Berlim, enviava mensagens esporádicas, sinto sua falta. João respondia, mas o orgulho os separava. Uma noite, ele encontrou um ex de Miguel em uma bar gay no Príncipe Real, ele está sofrendo, disse o homem. João sentiu ciúmes, mas também esperança. Ele viajou para Berlim impulsivamente, surpreendendo Miguel na galeria.
Eu errei, confessou. Miguel o abraçou, mas avisou, não posso mais ser segundo plano. Eles passaram dias reconectando, caminhando pelo Tiergarten, discutindo futuros. De volta a Portugal, a mãe adoeceu. João a visitou, levando Miguel secretamente. Quem é ele? Perguntou ela, fraca. João respirou fundo, meu namorado. Ela ficou em silêncio, mas não o expulsou. Era um progresso. Dias depois, ela morreu, deixando o herdeiro parcial. Parentes contestaram, um pecador não merece. João lutou judicialmente, enfrentando preconceito no tribunal. Sua orientação não afeta sua herança, argumentou o advogado, mas juízes conservadores hesitavam. Miguel o apoiou, mas a distância emocional persistia. Uma traição veio, João descobriu mensagens de Miguel com um artista em Berlim. Foi só flerte, justificou Miguel. João explodiu, você me puniu pela minha indecisão. A briga revelou danos profundos, confiança quebrada por anos de segredos e escolhas. Talvez não sejamos feitos um para o outro, disse Miguel, partindo para Porto. João ficou devastado, questionando se o amor valia tanta dor. Ele se jogou no ativismo, participando de marchas LGBT em Lisboa, falando sobre sua jornada. Eu paguei caro pela verdade, contava em palestras. Amigos o admiravam, mas internamente, o vazio persistia. Uma noite, ele encontrou Ana em um café. Você parece mais livre, disse ela. Eles conversaram sobre perdas, e ela revelou, eu também lutei com expectativas familiares. Aquilo o fez refletir, todos pagam um preço pela autenticidade. Meses depois, Miguel voltou, arrependido. Eu te traí porque doía te ver priorizar eles. João perdoou, mas com condições, precisamos de terapia. Eles recomeçaram, mas devagar, construindo sobre cicatrizes. A sociedade evoluía, mais casais gays visíveis nas ruas, mas desafios permaneciam. João escreveu um diário, processando conflitos, o amor é uma escolha diária, cheia de sacrifícios. Anos se passaram, e João e Miguel construíram uma vida estável em Lisboa. Casaram-se em uma cerimônia simples no cartório, com poucos amigos. Finalmente, sussurrou Miguel durante os votos. João sorriu, mas memórias de perdas o assombravam, família distante, amigos perdidos, carreira truncada. Ele agora trabalhava como ativista em uma ONG LGBT, ajudando jovens em situações semelhantes. Sua história inspira, diziam. Mas o preço era alto, saúde mental abalada, noites de ansiedade. Um dia, um primo procurou, a família sente falta. João hesitou, mas convidou para jantar. O primo chegou, vendo Miguel, vocês parecem felizes. Era um passo, mas debates surgiram, a Bíblia condena isso. João rebateu, o amor não é pecado. A conversa revelou maltanéticos, tradição versus humanidade. O primo saiu pensativo, prometendo falar com outros. Miguel, agora um pintor reconhecido, expôs uma série sobre sua jornada, telas de dor e redenção. Críticos elogiavam, mas atas online atacavam, propaganda gay. Eles enfrentavam juntos, mas Miguel confessou, às vezes, penso no que perdemos. João assentiu, mas ganhamos nós mesmos. Uma crise final veio quando adotaram uma criança, legal em Portugal desde 2016. Parentes protestaram, vocês vão corrompê-la. João lutou pela custódia, enfrentando burocracia preconceituosa. Somos uma família, argumentou. Eles venceram, mas o stress os testou. Em uma discussão, Miguel disse, talvez eu deva ir embora. João segurou, não desista agora. A criança, uma menina chamada Sofia, trouxe luz. Vendo-a crescer, João refletia sobre escolhas, valeu a pena. Ele via na filha a esperança de uma sociedade mais inclusiva, mas sabia que desafios persistiriam, bullying na escola, julgamentos sociais. Miguel pintava retratos dela, capturando inocência. Ela nos salvou, dizia. No fim, eles caminharam pela praia da Fonte da Talha, mãos dadas. Apesar de tudo, eu te escolheria de novo, disse João. Miguel sorriu, eu também. Mas a jornada os mudara, mais fortes, mas marcados por traições, perdas e despertares. A sociedade evoluía, mas devagar, deixando cicatrizes em quem ousava desafiá-la. Será que a busca pela autenticidade sempre justifica o sofrimento causado aos outros?